Carinho, estrutura familiar, respeito mútuo. Isso pode ser comum para quem vive com a família, mas muitas crianças não têm esta oportunidade. Um congresso vai debater o assunto e ajudar a divulgar esta prática pouco conhecida no Brasil. A repórter Vanessa Rumor vai trazer essas informações. Oi, Vanessa, a gente está falando sobretudo de ter empatia, de se colocar no lugar de quem mais precisa numa fase tão especial da vida que é a infância e a adolescência. Exatamente, Soler. Uma boa quarta-feira para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse trabalho do acolhimento, o que seria? É um projeto, é uma intenção de abrigar, então, crianças que foram retiradas das suas famílias de origem por alguma situação de violência, alguma situação de risco, e substituiria o abrigo, aquela situação da criança ser levada para um abrigo de forma temporária até que essa situação se resolva. Aqui em Curitiba, a gente está caminhando ainda para estruturar essa questão do acolhimento. São em torno de 700 crianças hoje que estão em abrigos e que poderiam estar participando desse projeto. Então, como eu disse, a gente está caminhando para estruturar aqui na cidade. A gente preparou uma reportagem para você de casa entender um pouquinho a diferença. Apadrinhamento é uma situação, a adoção é outra e o acolhimento é um pouquinho diferente. A gente vai entender agora na reportagem que a gente preparou para você de casa. Vamos ver. A Inês cuida das irmãs de 9 e 12 anos como se fossem filhas. Quando elas têm as dificuldades, a gente também está ali, ajudando, ensinando, e assim a gente tenta trazer o máximo da nossa realidade mesmo, da nossa família, para elas, A dona de casa e o marido são uma família acolhedora, não é adoção. A medida prevista em lei possibilita a crianças e adolescentes que moram em abrigos saber como é a vida fora deles, até ser adotados. Hoje, na região de Curitiba, a Associação Cristã de Assistência Social apoia o acolhimento de 4 jovens por 3 famílias. O abandono, a violência, ele tem o efeito negativo de criar um déficit no desenvolvimento da criança. E aí, quando a gente coloca em família, a gente vê que consegue recuperar até déficit neurológico, emocional, porque ela, de repente, ela tem o atendimento individual que toda criança precisa. As 2 irmãs, acolhidas há 2 anos, nunca conheceram o pai e perderam a mãe. O trauma chegou a deixar a caçula com déficit de aprendizado. Com amor, com alegria, acho que você simplesmente passando isso, você vê daí mais no crescimento delas, nesse desenvolvimento que elas tiveram. Antes de receber as meninas por esse período, o casal criou 4 filhos. Os 3 mais velhos já saíram de casa, estão casados. Daí a Ana, a única que ainda vive com os pais, se tornou companheira deles nesse trabalho do acolhimento familiar. E a estudante de educação física de 18 anos está empenhada em mostrar para as meninas como é uma casa de verdade. Família supera desafios, supera tudo, todas as dificuldades, nós fazemos isso juntos, Vale mais a pena do que tudo, esses valores mesmo, gratidão, no coração. Você vê que o futuro delas pode ser bem diferente a partir disso. Muito bonito, esse exemplo, muito legal, essa parceria que a família criou, enfim. Aqui em Curitiba está sendo realizado o 3º Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, onde estão participando juízes, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, e está sendo discutido esse assunto aqui em Curitiba com vários especialistas. Quem está aqui com a gente para falar um pouquinho mais desse assunto é Sérgio Creus, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça aqui do Paraná. Doutor Sérgio, começo perguntando para o senhor, a gente viu ali na reportagem um exemplo, e é importante explicar para as pessoas também, quando essa criança é retirada da família, ela tem um prazo de em torno de 1 ano e meio até que se decida se ela volta para a família, enfim, se ela vai para adoção, o que acontece com essa criança. Como os especialistas têm falado aqui durante o Congresso, que situações se percebe, por mais que os profissionais dos abrigos tenham boa vontade, mas o que se percebe de uma criança num abrigo em vez de um ambiente familiar? Bom, um dos grandes pontos altos, vamos dizer assim, desse evento é justamente a presença dos neurocientistas americanos da Universidade de Harvard e de outras universidades, em especial Charles Nelson, que é chefe de uma equipe que coordenou pesquisas, principalmente na Romênia, acerca dos prejuízos que são causados pelo acolhimento institucional, onde a criança muitas vezes, nesses primeiros anos de vida e também depois na fase já maior,
ela não recebe os estímulos necessários para o seu desenvolvimento e, com isso, há evidentes prejuízos que muitas vezes são irreversíveis e consequências que muitas vezes se prolongam por muito tempo na vida da criança ou do adolescente. Para as famílias que estão nos assistindo agora de todo o nosso estado, que ficaram com interesse em saber um pouco mais sobre como é essa questão do acolhimento, quem procurar, que orientação o senhor pode dar para as famílias que estão nos assistindo agora? Bom, o acolhimento familiar no Brasil ainda é bastante recente, ele está em fase de implantação em muitos municípios. Aqui no Paraná mesmo nós já avançamos nos últimos 2 anos de 17 serviços para mais de 70 serviços em funcionamento, principalmente no interior do estado. Então a primeira coisa é saber se no seu município, na sua comarca, já existe esse serviço de acolhimento familiar. Existindo, você vai passar por uma capacitação, vai se inscrever, vai ter uma seleção, enfim, vai ter uma preparação para que esse acolhimento seja realmente eficiente. Se não houver, aí não há como ser a família acolhedora. É preciso esperar que o município adote essa política pública, implante no seu município, que nós temos certeza que ela é muito superior ao acolhimento institucional. Tem alguma cidade do nosso estado que é referência, que já está com um projeto bem encaminhado que a gente pudesse comentar? Sim, hoje a cidade de Cascavel, que tem mais de 240 acolhidos, é a cidade com o maior número de acolhidos na América Latina. Portanto, é o maior serviço de acolhimento familiar e tem servido de modelo, de referência para muitas outras cidades que têm ido lá, têm ido conhecer esse serviço. E também, hoje, os nossos coordenadores desse serviço, o juiz de lá, o promotor, estarão aqui também relatando a experiência de como foi a implantação desse serviço. E para a gente encerrar e explicar um pouquinho mais para o pessoal de casa, né? É diferente da adoção, em que essa criança fica permanentemente, recebe o sobrenome dessa família, e é diferente também da questão do apadrinhamento, que a criança passa o fim de semana, passa uma semana, enfim, o acolhimento. Por quanto tempo essa criança fica? Como é que é esse vínculo oficialmente? Veja bem, quem participa do acolhimento familiar, ele não tem esse desejo da filiação. O que ele quer é ajudar uma criança por um determinado período, enquanto a justiça resolve a situação dessa criança. Como você disse, se ela vai porque muitas desses acolhimentos, a criança acaba retornando para a sua família de origem. Aliás, esse é o primeiro passo que nós sempre temos que trabalhar, é a sua reintegração na família. Só depois de esgotadas as possibilidades de reintegração é que nós podemos pensar em colocar essa criança em outra família pela via da adoção. Então, na adoção, há um desejo de ter filhos, enquanto que no acolhimento familiar há um cuidado, há uma assistência a essa criança por um determinado período até que essa situação dessa criança seja resolvida. Ou ela vá para sua família de origem ou então vá para a adoção. Tá certo, doutor. Muito obrigada por participar cedinho aqui com a gente no Bom Dia Paraná. Lembrando que é sempre uma situação de muito amor, de muito carinho. Essa família vai abrir as portas da sua casa para receber essa criança que está precisando, né? É uma situação que a gente vive aqui na nossa realidade, de todas as cidades. Aí só em Curitiba, como a gente disse, são 700 crianças que estão em abrigos hoje por conta de situação de risco familiar, por conta de alguma situação de violência. Então são crianças que realmente precisam de atenção e é um assunto que precisa ser discutido realmente. Por isso esse congresso está sendo realizado aqui em Curitiba, um congresso para discutir toda essa questão do acolhimento. Soléria, é contigo. A gente volta aí ao estúdio. Obrigado, Vanessa.